Bíblia, Mateus capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Você pode dar glória a Deus por isso? Agora é importante, e eu queria já fazer uma ênfase nisso. Daqui a pouco a gente vai perguntar quem leu, quem não leu, quais são as impressões, o que achou, a gente fazer um momento aberto. Mas é importante a gente atentar para essa primeira frase, principalmente no versículo 2. Então ele passou a ensiná-los. E isso já é um grande ensino para nós. Por que é um grande ensino para nós? Porque nós entendemos ou praticamos, principalmente nos dias de hoje, algo que é muito comum, que é a repetição. Então nós guardamos a informação, nós pescamos aquilo que é importante e retemos na nossa mente aquilo que é. Mas muitas vezes nós não compreendemos a sua abrangência, a sua profundidade, o seu significado e, acima de tudo, a sua aplicabilidade. Então nós repetimos coisas. Eu, quando fiz faculdade, fui orientado que as formas eu deveria guardá-las, ou seja, eu deveria memorizar as formas. E quando eu ia fazer prova, aquilo me era terrível, porque mudava a ênfase do enunciado da pergunta e eu não sabia como aplicar as formas. Muitas vezes isso acontece conosco na palavra de Deus. A gente guarda o versículo, a gente sabe a referência, a gente sabe o endereço, mas não sabe como aplicá-lo. A gente não tem ideia da sua expansão, e muitas vezes é o sermão do monte. Todos nós já lemos aqui, por exemplo, você é o sal da terra. Quem não leu aqui ainda? Todo mundo leu. Agora, qual é o significado dessa extensão? Qual é a abrangência de ser sal? Qual é a extensão de ser sal? Qual é a aplicabilidade de ser sal? E mais do que isso, qual é a praticidade de ser sal? Então nós muitas vezes decoramos o versículo, decoramos a referência, mas não fazemos a mínima ideia do que ele significa. Então a ideia que a gente precisa começar a ter é que Jesus, com a sua infinita bondade, a primeira coisa que ele está, não é preocupado com quanto você sabe. Nós muitas vezes estamos preocupados, eu preciso, para aprender de Jesus, eu preciso fazer uma faculdade. É ótimo, fácil, recomendo. Fazer teologia, ótimo. Quero aprender latim, ótimo. Quero aprender hebraico, aramaico, grego, antigo, história, ótimo, faça tudo isso. Mas tente a ter um espírito de aprendizado. O que Jesus está dizendo para nós, ele passou a ensiná-los. Então eu preciso, primeiramente, eu estou dizendo isso para mim mesmo, eu preciso ter um espírito humilde de querer aprender. Em qualquer instância, em qualquer patamar que nós estivermos, precisamos ter um espírito humilde para aprender. Porque senão a gente vai ter uma coleção de informações, que não é ruim, mas porém vai fazer pouca mudança na minha vida. O que nós lemos, eu acredito que todos leram. Há alguém que não leu todos os capítulos que foram propostos? Não tem vergonha. Chegou a ler quanto mais ou menos? 25%? 30%? Não entendi. 3%? Tá bom. É importante isso, sabe? Isso não quer dizer que é prova, não é nada. Mas é importante para a gente tentar adequar também o volume de informação que a gente passa. Não adianta passar muita coisa e a gente não conseguir ter tempo de digerir o que a gente vai falar. É uma leitura até rápida, porque qual é o ponto que nós estamos aqui? Esse é uma introdução. Esse é um dos livros mais fáceis para ler sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, como está aqui. Eu tenho aqui dois, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Tem um do Lloyd Jones, que é um
pregador anglicano fantástico, né? Deixando de lado as questões episcopais, mas ele tem assim uma visão bíblica muito boa. Ele tem 600 e poucas páginas, comparado com esse de 55, você imagina a diferença de volume de informação. E tem um do John Stott que é chamado Contra-Cultura Cristã, que é um outro enfoque, mas também sendo de transformação, que é um pouco menor, que ele tem 150 páginas mais ou menos, mas é um outro enfoque. Então, e a ideia é, quando a gente lê esses versículos, principalmente a gente entender o Sermão do Monte, você vai ver que ele está nos preparando para algo muito glorioso, que é o discipulado. Ele está preparando o nosso coração, trabalhando o terreno da nossa alma, trabalhando o nosso interior, para prepararmos para sermos discípulos. Então é uma verdade que a gente não precisamos correr com isso. Então se o pessoal achar que é melhor passar 3, 4 itens para serem lidos, a gente passa. Se quiser mais, a gente passa também. O importante é que a gente passa. Outra coisa importante é que depois disso nós vamos decidir sobre esses dois aqui. A gente pretende chegar nesse ponto aqui, ó. Aqui é a teologia sistemática do Gruden e aqui é a teologia do Deus das Escrituras cristãs. Então também a gente está preparando para que a gente possa ler. Vou passar para o irmão dar uma olhada, se alguém quiser. Dá uma olhada. Você já conhece os dois, né? Então a gente está preparando isso. Amém? Alguma dúvida? Não? Outra questão que é importante. Nossos encontros, a gente está chamando de encontros, eles vão ser quinzenais e vão ser um na igreja e um online, para facilitar a vida, né, das pessoas, para que a gente possa ganhar um pouco de tempo, para que a gente possa agrupar ainda mais. Então vai se preparando para o próximo, daqui 15 dias vai ser online, o próximo vai ser presencial, para que a gente possa ter um tempo de oração e também possa ter tempo para as nossas atividades. Amém? Então, o que a gente vai falar aqui sobre o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus, embora possa se argumentar que seja a menos compreendida e certamente a menos obedecida. Por que vocês acham que essa está no livro do John Stott? Por que vocês acham que tem esse comentário sobre o sermão? Em primeiro lugar, desculpe, vamos abrir um tempo agora. Eu gostaria que 4 ou 5 pessoas falassem as impressões que tiveram do que leram. O que achou do que leu, se tem alguma dúvida. Alguém quer começar? Senão eu vou escolher um. 5, 4, 3, 2. Pode falar, Marcelo. Eu não lembro onde eu li, foi no começo da introdução, sobre para quem que o Senhor Jesus falou a bem-aventurança, se era já para crente, os discípulos, aqueles que iriam segui-lo, ou se era para a multidão em geral, né? Pessoas que talvez nem seguiram o Senhor, enfim, para quem que é a bem-aventurança? Certo. Hoje, nos nossos dias, é o crente que chega na igreja, começa a ouvir o evangelho, se converter, ou é para pessoas que estão no mundo, que também tem um espírito pobre, também tem lá a sua misericórdia para as pessoas, né? Também tem o espírito quebrantado, né? Bem-aventurança, é para crente ou é para quem está no mundo? Ótima pergunta. Essa pergunta a gente pode responder ela de 3 aspectos. Como eu disse, o Sermão do Monte ele é instrutivo, ele é capacitivo e ele é orientativo. Então, nesses 3 sentidos, ele é para as 2 classes de pessoas. Como ele começou para os discípulos, mas tinha uma grande multidão que o seguia, e a multidão ouviu. Então, para alguns, isso é conforto, porque quando ele diz bem-aventurados os que choram, quase todos nós choramos. E esse choro pode não ser exterior,
Mas quantas vezes você não coloca a cabeça no travesseiro e você sente profunda dor e agonia pelo jeito que você está vivendo a sua vida? Então há consolação. Então ele é tanto da conforto para aqueles que não conhecem a Cristo ou que estão sendo apresentados a Cristo, como orientativo para aqueles que já conhecem. Porque nós há uma manifestação, e isso é importante dizer. Vou fazer uma pergunta aqui. Por que nós somos chamados de cristãos? Por que nós somos chamados de cristãos? Alguém pode dizer para mim? Isso. É um pouquinho mais que isso. A gente segue a Cristo, e isso é um motivo. Mas a palavra cristão define que nós somos pequenos cristos, no sentido de que eu estou representando com pensamentos, ações, atitudes, aquilo que Cristo faria. Então o Sermão do Monte é a orientação para que quando eu ver alguém chorando, alguém aflito, alguém com dificuldades, alguém padecendo, eu vou lá e faço o que Cristo fez. Eu consolo, eu edifico, eu ajudo, eu oriento. Então o Sermão do Monte é para as duas pessoas, certo? Natan? Abaixo. Melhorou? Posso agora? Glória a Deus. Então, só continuando a questão que o Marcelo disse, é para as duas pessoas. O sermão ele é para as multidões que ouviram e para os discípulos. Para as multidões, uma manifestação da lei que pode ser alcançada, e para os discípulos, a maneira de como a gente pode praticar aquilo que deve ser feito. Beleza? Mais alguém? Professor Carlos? Então, eu achei interessante, já na introdução, a gente vê ali alguns pensadores, estudiosos, considerando a aplicação desse sermão algo impossível. Isso aqui me chamou a atenção. Para alguns, é impossível viver isso, né? Nesse mundo tão pecaminoso. Então, isso aí achei interessante. Glória a Deus. Pegando o gancho na que o pastor Carlos fez, que foi muito pertinente, note que as pessoas que fizeram esse comentário são pessoas seculares. E isso é importante a gente entender, que o Sermão do Monte não é algo que é estudado só pelos cristãos, não é algo só da igreja, não é algo que tange somente as questões rituais ou celebrativas da igreja. O Sermão do Monte tem uma profundidade tão grande, ele é ministrado nas faculdades de filosofia, ele é estudado por grandes filósofos, psicólogos, psiquiatras se debruçam sobre este sermão. Por exemplo, vou dar um exemplo mais recente. Todos aqui ouviram falar de Augusto Cury, né? Todos ouviram. É uma pessoa de uma capacidade extraordinária. E ele era, entre aspas, ateu. E numa das suas ministrações, dos seus livros, ele acabou caindo no Sermão do Monte. E ele estudou o Sermão do Monte com profundidade. Ele não leu apenas, ele não apenas só fez uma passagem rápida sobre isso. Ele estudou. E o resultado dele estudar o Sermão do Monte foi que ele chegou a uma conclusão extraordinária. Nunca existiu, nunca existe e nunca existirá uma pessoa como Jesus Cristo. E esse embasamento, essa certeza de que Jesus Cristo foi o único, e por ele ser o único, ele precisou tomar uma decisão. Ou Jesus Cristo, em sua unicidade, ou seja, sendo o único, ele era completamente louco, ou ele era quem ele dizia ser, o Filho de Deus. E ele entendeu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. E ele entregou a sua vida, ele se converteu estudando. E hoje a ênfase das suas palestras, dos seus tratamentos, é a partir da cristologia. Vocês entenderem o Sermão do Monte. A gente compreende, e eu falo isso por mim, sou muito raso nessa leitura do Sermão do Monte. Eu sou muito raso, né? Mas ele é assim uma abrangência que as melhores mentes se debruçaram, como o pastor Carlos diz, eles acham que é impossível. E eu sou obrigado, com certo sentido, a concordar com eles, porque humanamente é impossível. Mas a misericórdia é saber que sobre nós
foi derramado o Espírito Santo de Deus que nos capacita a viver esse sermão. Se você diz, olha só, não faz coisa, está cheio de Espírito Santo. Porque, irmãos, por nós mesmos nós não conseguiríamos. Como é que você vai ter dentro do seu coração a liberalidade de ajudar o outro, mesmo que você se prejudique? A gente pode falar, eu ajudo, eu dou lá uns trocadinhos, mas você só faz isso quando está sobrando. Se você perceber que vai faltar para você, você não dá. Desculpa, franqueza. Porque está a sua cabeça racional e está certo, não está errado. Você está preocupando com você com aqueles que estão ao seu redor. Então, dificilmente, não vou dizer que não acontece, mas dificilmente alguém vai tirar do próprio bolso para ajudar alguém, sendo que ele não vai ser prejudicado. Só o Espírito Santo nos capacita a isso. Só o Espírito Santo nos capacita a chegar no meio de trevas, onde há completo favorecimento ao pecado em todas as suas abrangências, quer seja verbal, quer seja de ação, quer seja no sentimento, quer seja nas aspirações, e dizer, nesse lugar chegou a luz de Cristo. A Bíblia nos orienta dentro do Sermão do Monte que você é o quê? Você é luz no meio das trevas. Como pode ser isso? Como podemos ser isso? Através da filosofia? Jamais. Através do esforço humano? Jamais. Através dos bons modos? Jamais. Só o Espírito Santo é que pode nos capacitar. É por isso que precisamos crescer em intimidade com o Senhor, para que esse Espírito Santo transborde em nós. Irmãos, o mundo ele conhece as intenções. Como eu já disse algumas vezes, o mundo não está preocupado com a nossa fala, o mundo está preocupado com as nossas ações. Porque fala, eu vou dizer de mim, tem pessoas que falam muito melhor que eu, mas muito melhor que eu. E essas pessoas, elas só são impactadas quando eu olho para elas, eu digo que as amo e eu pratico esse amor. Mas é um amor diferente do que a gente vê, né? Hoje em dia. É um amor de correção, um amor de orientação. Vai falar dela. Não, o ponto que você estava falando, eu estava lembrando, até do que o Carlos falou, o José falou também, é que ele faz ele fala assim que não é possível você ter só aspectos, né, do Sermão do Monte. Você ser misericordioso e não ser manso. Você ser pacificador e não chorar, né? E aí o choro, ele exemplifica que não é um choro natural. O homem natural não consegue fazer isso, né? Não é um choro que clama por justiça, né? É um choro que clama por justiça em si mesmo e a justiça no mundo também. E dá para fazer um paralelo também com o fruto do Espírito, que não são coisas diversas que você pode ter algumas coisas e não ter outras. Ou você tem ou você não tem, né? Ou você segue o sermão por completo, o Sermão do Monte, ou você não segue. Essa é uma linha contundente da aplicação. Isso é preocupante. Eu digo isso, eu estou sempre dizendo para mim, tá? Se alguém estiver junto comigo nesse pensamento, amém. Mas é sempre para mim. Me preocupa muito isso. Porque a gente perceber que, e é fato, porque a Bíblia ela é um todo. Desde que eu vi estive lendo um desses 2 livros que está aí, acho que está aberto, e lá fala que na criação do mundo, a primeira manifestação que teve foi de perdão. Porque Deus só propiciou criar a luz para que Ele pudesse nos perdoar pelo caos do pecado. Olha aqui a afirmação. Então, quando a gente vê a afirmação dessa dizendo que ou eu tenho todos os aspectos ou eu não tenho nenhum, muitas vezes eu fico preocupado o quanto eu estou me iludindo. E como o pastor Carlos disse, né? Para o humano é muito difícil praticar, porque a gente se apega a algumas coisas, e por me apegar a algumas coisas eu deixo outras de lado. Mas o Espírito Santo quer trabalhar no todo. Como o próprio André disse, ele quer trabalhar no todo. É todas as áreas da nossa vida. É no relacional, é no profissional, é no social, é na sua intimidade com você mesmo. Note que às vezes a gente privilegia, e eu acho importante dizer isso, a gente privilegia a amizade com os irmãos. E é ótimo, está correto. Mas e a amizade com você mesmo?
Quantas vezes você teve um diálogo com você mesmo nesta semana? A partir daquilo que o Espírito Santo te incomoda, quantas vezes você se propôs a dialogar com você mesmo, dizendo: isso foi assertivo, isso foi errado, isso foi fraqueza, isso foi pecado, isso foi minha culpa? Quantas vezes você fez essa semana? O Sermão do Monte nos orienta a olharmos para dentro. E é isso que é glorioso. Apesar de Jesus que ele está dizendo, fazendo um discurso público, um discurso para todos, como o Marcelo perguntou, para os discípulos que estavam mais próximos, que eu, na minha cabeça, assim, eu imagino uma roda, né? Jesus de pé, ele tem uma roda, os discípulos assim olhando, sabe, com as mãos para cima, e aquele povo tudo assentado olhando. Então ele diz primeiro para aqueles que estão do lado. E assim, absorvendo isso, mas o quanto eu absorvi disso para que eu possa colocar em prática. O Sermão do Monte nos orienta a olharmos para dentro de nós, que é um aspecto que nós relegamos. Muita religiosidade é nenhuma intimidade. Quando nós somos por demais religiosos, isso significa que nós não temos nenhuma intimidade com Deus. Porque eu estou privilegiando o rito e não o autor do rito. E é isso que é importante nós entendermos nesse sermão. Ele quer nos levar a conhecer o dono do rito, o autor do rito, o condutor do rito, e não apenas o rito. Ele quer nos levar a ter intimidade com Ele, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Ele quer ser Senhor da nossa vida. Então é importante que a gente perceba que eu preciso manifestar é a plenitude e não a parcialidade. Não é só ser amoroso, eu preciso ser coercitivo às vezes. Não é ser só perdoador, eu preciso ser consolador. Não é só ser amoroso, eu preciso praticar esse amor. Note que a Bíblia nos fala assim, que muitas vezes se eu falar para o irmão, né? Oh, você está com frio? Vamos orar por você, Deus vai te aquecer. E eu tendo recurso para cobrir, eu estou em pecado. São afirmações bíblicas que a gente muitas vezes esquece dessa abrangência. Então que nós possamos realmente entender. Isso é muito forte, o André falou, é muito forte. Vamos lá. Tem mais? Comentar alguma coisa? Mais alguém? Não, gente, é participativo, tá? Isso aqui é participativo. Ó, só para falar o parágrafo da lista. As bem-aventuranças falam exclusivamente de qualidades espirituais. As preocupações históricas do homem, riqueza material, condição social e sabedoria do secular não recebem simplesmente pouca atenção. Elas não recebem nenhuma. Só uma oportunidade para ver. Então, está dizendo esse parágrafo. Nós estamos aqui, a partir dessa manhã, para estudar qualidades espirituais e não materiais. Então, se nós temos a intenção de vir aqui para nos tornarmos melhores pessoas apenas, vamos. Se nós estamos aqui para estudar, para nós vamos ser mais adequados socialmente, vamos também. O propósito desse estudo é que nós possamos sair daqui melhores cristãos. Cristãos que têm unidade naquilo que pensam, naquilo que falam, naquilo que sentem, a partir deles mesmos. O Sermão do Monte é um resolutor de conflitos internos. Você pode dizer amém? Amém. Então, é interessante. Eu acho interessante isso porque, como a gente é bom para ver o conflito dos outros. Ô irmão, você está bem? Ô irmão, posso te ajudar? Vai dar palpite então, é melhor ainda. Mas e os seus mesmo? E os seus conflitos internos? Os seus questionamentos? Nós estamos numa classe, vamos dizer, entre aspas, classe, e cristãos maduros, ou deveríamos ser independentes da idade.
panfletos. Dizendo panfleto, vem. A gente não fala. E a gente, pior de tudo, quer esconder isso de Deus. Quantas vezes a gente não duvida? Eu estou falando isso porque isso é um dado, inclusive, é uma pesquisa que foi feita com pastores nos Estados Unidos. Eu não me lembro agora o número adequado ou acertado, mas é próximo disso. Mais de 70% dos pastores que pregam nos púlpitos nos Estados Unidos simplesmente não creem. 70%, mais de 70% dos pastores que pregam nos Estados Unidos simplesmente não creem. Pregam porque são pagos. Pregam porque estão lá trabalhando na igreja. O que acontece com a obra do Espírito Santo? O que acontece com o nosso ajuntamento? O que acontece quando nós estamos juntos? Por que nós não vemos mais avivamento? Por que nós não enxergamos mais o quebrantamento do Espírito Santo? Por que nós não temos tanta dificuldade de sermos um? Porque a gente não se abre à operação do Espírito Santo. A gente lê as promessas, mas não lê a transformação. A gente quer o bônus, mas não quer o ônus. A gente quer estar sempre em ênfase, mas nunca por baixo. A matemática de Deus é diferente da nossa. Para ser o primeiro, você tem que ser o quê? O último. Para eu ganhar, o que eu preciso fazer? Perder. Quantas vezes você parou para pensar no que isso significa para você? É isso que o Sermão do Monte quer nos ensinar. O que significa eu perder para ganhar? Não é que a gente não quer perder no negócio, a gente não quer perder no lugar da igreja, a gente não quer perder no nosso trabalho, não quer perder no louvor, não quer perder no ensino, a gente não quer perder em lugar nenhum. Nós não queremos perder. A sensação de ter perdido alguma coisa nos aflige profundamente. A sensação de eu ter sido passado para trás, entre aspas, de eu ter perdido, nos aborrece profundamente. Nos leva ao contrário do que o Sermão do Monte está dizendo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos ver um pouco daqui a pouco sobre esse texto. Mas pensa na abrangência dessa palavra. Você quer ser pobre de espírito? Ninguém quer ser. Eu não estou dizendo que está errado você dizer isso, por favor, entenda. Mas a gente gosta de dar ênfase. Você é muito mais do que vencedor. Aí você enche o peito, né? Está só o carro por dentro, machucado, cheio de ferida, quem sabe até de pecado. Não estou entrando no mérito, não estou julgando ninguém. Aí você é muito mais vencedor. Olha, eu sou mesmo. É isso aí mesmo, tá certo. Agora eu chegar para você e dizer assim: ó, meu filho, você é pobre de espírito. Você devia ser o quê? Ficar o quê? Feliz, mas não fica. Você fica ofendido. Ou estou errado? Se eu estiver errado, vocês falam, não, eu só falo. Você não fica, porque você não quer estar por baixo. Ninguém quer. E isso não condiz com o Evangelho de Cristo. Para começar, quando ele está propondo esse Sermão do Monte, ele está entrando na sua fase madura, que para o judeu é muito diferente da nossa. Um jovem de 14 anos já é homem, mas o seu ministério está começando aqui. Agora você imagina o Filho do Deus Todo-Poderoso, a quem os anjos, toda a multidão de anjos se dobram perante ele em toda a eternidade, dizendo: Santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sai da sua glória, nasce em uma manjedoura, habita num corpo similar ao nosso e está com paciência ensinando um grupo de pessoas difíceis. Ele perdeu para poder nos ganhar. Você pode dizer amém para isso? Amém? Irmãos, só isso eu acho que já vale uma reflexão muito poderosa. Para eu perder ou para eu ganhar, eu preciso
Quer ver um outro aspecto interessante? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E esse é interessante, porque a gente acha esse texto no livro. Só para aqui, tá? Página 7. 7, né? Obrigado, André. Tem uma frase aqui na página 7, eu estou na 6, né? Mas não é chegar na 7, mas tem uma frase antes que eu tinha esquecido, agora passando por aqui, eu vi. A frase do Chesterton, né? Você leu essa frase? Quantos leram essa frase do Chesterton? Ah, eu leio. Mais alguém leu? E ela é interessante, né? Diz o Chesterton. Chesterton é um pensador, um escritor, tem alguns livros muito bons. Ele é católico, o Chesterton. Mas vale a pena, ele tem um livro chamado Homem Moderno, vale a pena ler esse livro. Ele era um debatedor fantástico. E ele diz aqui: nada tem sucesso como fracasso. Imaginar que isso aqui ele diz assim: nada tem sucesso como fracasso. Naturalmente, Jesus não estava falando do fracasso real, como Chesterton também não estava, mas do que os homens têm convencionalmente chamado de fracasso. A cruz foi certamente um desastre colossal por qualquer padrão convencional. Ela só parece certa para muitos de nós agora porque consentimos em 19 séculos de tradição bem estabelecida. Não é notável que um reino destinado a ser elevado ao poder sobre uma cruz fosse cheio de surpresas e que Jesus tivesse aqueles somente fracassados aparentes que tinham alguma esperança em suas bênçãos? Então, esse transliterando que ele está dizendo é o seguinte: você precisa ter consciência de que você é fracassado, que você é pobre, que você é cego, que você é nu, que você não tem condição para receber as bem-aventuranças. E isso é extremamente ofensivo à nossa natureza. Até brinco, né? Quando eu era mais jovem, isso faz bastante tempo, que eu me achava grandão e fortão. Eu me achava. E por me achar grandão e fortão, eu me meti em muita confusão por causa disso. E não escolho ninguém que apanhei muito também por causa disso. Arrumava muita briga. E se eu falar que eu bati, eu menti. Apanhei bastante. Brigas assim, numéricas, mas porque eu achava que eu era grandão e fortão. E se eu sou desse tamanho hoje, com essa complexão, hoje, imagina naquela época, com 16 anos. Eu era metade do que eu sou hoje. Era uma ilusão que havia na minha cabeça. Eu estou dando esse exemplo da minha pessoa, que muitas vezes nós nos iludimos. Nós nos iludimos. A gente toma alguns aspectos que nós temos, que são até bons, e achamos que esses aspectos espelham o todo. Irmão, me permita com muita fraqueza, eu não quero que você me leve a mal, mas eu vou tornar a dizer: você é pobre, você é um cego, você é um miserável, você é um nu e você é enfermo. É doído isso que eu estou dizendo, mas é a realidade. A verdade é que nós temos um Deus que nos dá força, um Deus que nos consola, um Deus que nos veste, um Deus que nos ampara e um Deus que nos cura. Essa é a realidade, irmão. Você não contribuiu em nada com o operar de Deus na sua vida, a não ser com o seu pecado. Mas Deus, misericordioso, Ele faz tudo em você, para você e através de você. Então que nós possamos glorificar a Deus, mas tendo a certeza de quem eu sou de verdade.
Saber que nós temos as totais condições de ser bem-aventurado. Por quê? Porque eu sou próprio espírito, porque eu preciso chorar, porque eu posso ser manso, porque eu tenho fome e sede de justiça, porque eu vou ser misericordioso, porque eu vou ser limpo de coração, e porque eu vou ser pacificador, e acima de tudo, porque eu posso ser perseguido pela justiça. Você pode dizer amém por isso? Amém. Então, irmãos, é importante a gente entender a grandeza disso. Talvez você tenha vindo de manhã aqui para ver outras coisas, mas saber que a gente é pobre e segue nu é duro. Mas é uma verdade. É uma verdade. Bem-aventurados os que choram. É o quarto parágrafo. Diz assim: os homens têm sido educados a acreditar que as lágrimas têm que ser evitadas para ganhar felicidade. Jesus simplesmente diz que isso não é verdade. A certa tristeza tem que ser abraçada, porque ela é inevitável e a luta fútil, mas porque a verdadeira felicidade é impossível sem ela. Então, quantas vezes você tem abraçado sua tristeza pelo pecado? E aqui, irmãos, a ideia nossa é que possamos pensar. Eu torno a fazer essa pergunta: é certo a gente orar para abençoar as pessoas? Claro, é bíblico, tem que orar. É certo eu orar por cura pelas pessoas? Claro, é bíblico. Mas nós não podemos esquecer do que o profeta disse: põe a sua boca no colo, talvez haja esperança. Quantas vezes, eu torno a dizer essa ênfase, quantas vezes essa semana você orou a Deus chorando pelas suas misérias? Eu digo miséria, não é miséria física, não é miséria de dinheiro, não é miséria de classe social, pela sua miséria interior. Quantas vezes nessa semana você teve esse diálogo com Deus, dizendo: Senhor, como o filho pródigo, voltando para casa, peguei contra os céus e contra ti, meu irmão. Quantas vezes você dobrou seus joelhos essa semana dizendo: Senhor, pequei contra ti? A gente é muito exigente para pedir as coisas para Deus, mas para abrir o coração dentro de Deus nós temos uma resistência gigantesca. Quantas vezes nós nos dobramos essa semana dizendo: Senhor, pequei contra ti? E chorou amargamente por isso. E note que aqui eu faço questão de lembrar do choro do faraó, né? Moisés foi lá falar com o faraó: Faraó, liberta meu povo. O faraó disse: pode ir. Aí ele chorava por dentro dele e falava: não, manda voltar. Aqui é uma diferenciação gigantesca entre o que é remorso e o que é arrependimento. Nós já estamos indo para um outro assunto que talvez a gente possa estudar. Nós somos movidos muitas vezes por remorsos e não por arrependimento. E aqui eu vou deixar uma pergunta no ar, não precisa me responder. Quantas vezes você já pecou com gosto? Eu não pego com gosto. Não é para nem você. E lá no fundinho você sente o prazer que você faz. Você sente o prazer daquilo que você faz. Eu fiz isso, fiz aquilo lá, Senhor. Mas lá no teu coração dizendo assim: puxa, que gostoso. Esse é o diálogo que nós vamos aprender a ter a partir do sermão. Eu quero desconstruir uma questão literária. Nós precisamos aprender agora a questão de Por isso que eu estou fazendo essa ênfase em todos esses aspectos, porque nós precisamos aprender que essa leitura tem que ser uma leitura transformadora e não apenas de conhecimento. É uma leitura que nós vamos fazer para trabalhar no nosso interior e não somente para eu dizer que eu li, eu fiz. Agora tem 2 livros de teologia, vamos ler teologia. Irmãos, qualquer recurso que você precisar hoje é muito fácil.
qualquer impulso. Se você fizer uma busca um pouco mais apurada na internet, você consegue visualizar todas as enciclopédias. Qualquer impulso, você consegue ter bíblias interlineares, você sabe lá o que o hebraico significa, como conjugar os verbos no hebraico. Tudo isso é conhecimento que é bom, mas não é transformador. O que nós precisamos é mergulhar no que a palavra diz, em intimidade, para mim. Não adianta eu vir aqui e falar assim, posso usar você, Cauê, por exemplo? Vou ver o que o Cauê vai falar, o que o André vai falar, que hoje eu vou aprender. Não, irmão. Eu quero saber o que o Espírito Santo vai falar para mim, aonde eu posso ser transformado, aonde eu posso ser trabalhado, e mais do que isso, aonde eu preciso ser. Pare de resistir a olhar para dentro de você. Pare de se iludir com imagens que você criou, avatares de quem você é. Nós precisamos entender que agora nós somos filhos de Deus, e como filhos obedientes, eu preciso ser transformado à imagem daquele que me criou, a saber, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Essa imagem que eu preciso passar para fora, e o segundo monte vai nos conduzir a essa transformação. Mas é preciso que eu queira, é preciso que eu abra o meu coração, é preciso disciplina, vontade. Não estou falando velocidade. Eu já li o livro todo, glória a Deus. Eu li só um capítulo, glória a Deus, da mesma maneira. Não é velocidade, não é quantidade, é transformação. É melhor ler uma palavra e ela mudar o meu ser, do que eu ler um livro inteiro e não acontecer nada. Precisamos estar dispostos a viver essa transformação. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Já é 9h55. Glória a Deus. Alguém tem mais alguma pergunta? Falar mais alguma coisa? Vamos só aproveitar aqui para a gente fazer uns esclarecimentos. Nós vamos. Eu acredito que é importante a gente voltar nesses 7 capítulos no próximo encontro, para a gente fazer as dúvidas. Então, minha orientação: escreva as suas interpretações sobre esse capítulo. A gente cresce também ouvindo outras visões, e eu tenho plena convicção que Deus fala com você. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Então vamos escrever. No próximo encontro vai ser online, vai reservar um tempo para quem possa ler. Faça um resumo do que você entendeu, faça um resumo daquilo que você não entendeu, faça um resumo daquilo que você está em dúvida, para que a gente possa debater. A gente vai ter no final um certificado, a gente vai rolar um certificado. Nós estamos talvez pensando se nós vamos fazer uma provinha ou não, né? Quem sabe uma provona, né? Quem sabe? Mas a ideia do certificado a gente vai ter. E aí a gente já vai pensando, vai estar orando para qual é o próximo assunto. Nessa ação a gente vai demorar pelo menos uns 2 meses para concluir o Sermão do Monte. A gente pode pegar outro livro um pouco mais profundo sobre o mesmo sermão, ou a gente pode ir para outro assunto. Aí a gente já vai pensando naquilo que seja de comum acordo para todo mundo estudar. Tá? Agora é importante que a gente gaste um tempo nisso. É importante que a gente se aplique nisso. E mais do que tudo, é ler isso aqui como se Jesus estivesse falando com você. Vamos parar de achar que a gente está falando com os outros. Vamos deixar Jesus falar com a gente. Feche seus olhos, cristãos. Querido Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, Senhor. Queremos glorificar o teu nome na beleza da tua santidade. E te agradecer, Senhor. Agradecer porque houve um momento no tempo onde o Senhor parou, juntou os seus discípulos e as pessoas que estavam ao redor e ensinou-as. Senhor Deus, e nós queremos dizer aqui nessa manhã, precisamos do teu ensino, Senhor. Carecemos, Senhor Deus, todos nós, em maior ou menor grau, de sermos relembrados de algumas verdades, sermos transformados por outras, sermos impactados por algumas, chorarmos, Senhor Deus, pela nossa condição, mas acima de tudo, crermos num Deus que nos capacita a cumprir todas as coisas que aqui estão determinadas.
Nós temos o firme propósito, Senhor Deus, de externar ao mundo que há consolação para os que choram, que há alimento para os famintos, que há cura para os enfermos, que há, Senhor Deus, renovação para aquele que está, Senhor Deus, sem perspectiva, e que há esperança para aquele, Senhor Deus, que está entristecido. Deus, o Senhor pode operar todas essas coisas. E o Senhor quer nos usar, Senhor Deus, para manifestar ao mundo estas verdades, Senhor. As verdades, Senhor Deus, essas que nós devemos primeiro compreendê-las, cada um no seu nível, Senhor. E segundo, Senhor Deus, nós precisamos começar a vivê-las, Senhor Deus, para que o mundo veja o nosso discurso, não para que o mundo os ouça, Senhor. Nós precisamos, Senhor Deus, viver esta mensagem, Senhor. Uma mensagem, Senhor Deus, de quem foi saciado pela Tua palavra. Uma mensagem de quem foi impactado pela Tua renovação. Uma mensagem, Senhor Deus, de quem foi transformado pela ação do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, nós aqui reconhecemos nessa manhã a nossa total incapacidade, Senhor Deus, para viver essas verdades. Para sermos, Senhor Deus, transformados e impactados por esta ação. E nós desejamos aqui, único e exclusivamente, Senhor Deus, sermos, Pai amado, verdadeiramente a imagem real que o Senhor desejamos, Senhor Deus, a saber, pequenos cristos. Ajuda-nos, Pai, em nossas fraquezas. Ajuda-nos, Pai, em nossas deficiências. Ajuda-nos, Pai, a não nos conformarmos com a nossa situação, muito menos com a nossa condição, Senhor, mas que possamos ser supridos pelo Teu operar, ó Espírito Santo, para que sejamos, Senhor Deus, completamente impactados pela Tua presença. Que haja em nós, Senhor Deus, verdadeiramente, meu Deus, o sentimento que nós fomos alcançados por um Deus libertador, por um Deus consolador, por um Deus ressurreto e que mudou a história da nossa vida. Que nós tenhamos prazer nas Tuas coisas, Senhor Deus, e não nas coisas seculares, Senhor. Que nós possamos ter prazer, Senhor Deus, naquilo que o Senhor permite, nos entrega, nos ajuda, nos concede, Senhor. Que possamos glorificar o Teu nome, Senhor, em toda e qualquer circunstância. Pai, que o Senhor se mova através dessa leitura, através desses encontros, e que nós possamos, Senhor Deus, crescer em graça e em conhecimento. Ajuda-nos, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria ler só mais um texto. Está em Mateus 7, versículo 12. Pois acharam? Já veio. Diz assim: portanto, estou lendo a versão em árabe, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês a eles. Esta é a lei e os profetas. Então, o termo que nós estamos vendo aqui podemos traduzir por reciprocidade. Então, meu pedido: seja gentil, seja amoroso, seja consolador, seja generoso, seja bondoso. Daquilo que você quer que os outros sejam com você, que parta de você primeiro. Posso ouvir um amém? Amém. Então, tudo que vocês querem que os outros façam, façam vocês também a eles. Amém? Vamos ficar perto. Lembrando que isso aqui é só a introdução, tá? A gente vai trabalhar, vamos esgotar esses, não esgotar, mas vamos trabalhar mais esses. Você vai falar, pastor? Tá? Amém? Então, irmãos, pega na mão do seu irmão. Diga para ele assim: seja amoroso. Seja amoroso. Seja gentil. Seja amoroso. Seja bondoso. Seja bondoso. Seja gracioso. Seja gracioso. Seja gracioso, André. Eu posso dizer para vocês com muita franqueza. São palavras, para mim, muito difíceis. Eu conheço a minha natureza.
gasto tempo pensando nisso. Eu luto fervorosamente contra a minha natureza. Minha natureza é uma natureza irada, minha natureza é uma natureza crítica, minha natureza é uma natureza difícil, com tendências a isolamento, com tendências a críticas veementes, e eu luto ferozmente contra isso. Então essas palavras para mim têm muito significado, porque é uma luta gigantesca para eu poder ser, e não que eu não gosto disso, simples. Para eu ser amoroso, para eu ser bondoso, para eu ser gentil. É onde eu clamo para que o Espírito Santo me capacite a ser e manifestar o fruto que Ele dá, e não o fruto que eu herdei do pecado. Você compreende a extensão dessas palavras que você disse? Da luta que é a natureza humana? Porque nós não somos nada disso. Quer ver um exemplo? Você fala assim, pega 3 crianças, abra um pacote de bolacha e dê para uma só. Na maioria, estou dizendo que não acontece, mas na maioria das vezes, se as outras 2 crianças for pegar, ela vai guardar para ela a bolacha. É natural. Não está fazendo por mal, é natural dela. Ela vai falar, ela vai pegar aqui. Depois de algum tempo ela pode até dividir, mas a primeira reação é guardar aqui para ela. Essa é a nossa natureza. É de reter, é de guardar, é de buscar para mim. Quando eu recebo, agora no sentido de eu manifestar, é pior ainda, porque aí eu gosto de olhar para os outros, porque aí eu crio uma cortina de fumaça para mim. Aquele pega, eu não. Aquele mente, eu não. Aquele gosta de coisas erradas, eu não. Aquele é fraco, eu não. Aquele é gelado, eu não. O Sermão do Monte vai nos propiciar é que nós possamos olhar para dentro de nós e sairmos daqui generosos, bondosos, graciosos, gentis, pequenos cristos. Amém?